E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Amor ao Lar. Se está chegando pela primeira vez, você vai aqui embaixo no botão de se inscrever. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho de notificações. E todos vocês que já fazem parte do canal, que já conhecem o canal, eu peço a vocês que deixem o like, que é muito importante. E também deixem o seu comentário. Gostaria de saber a sua opinião. Hoje eu vou estar respondendo aqui alguns mormons que vieram assistir os meus vídeos e deixaram algumas perguntas. O primeiro que eu vou responder é o Adilson Aba. Gostei do Aba. Aba significa pai, né? Se José Smith, que era o fundador do mormonismo, para quem não conhece, traduziu o livro de Mormon, que é um livro religioso sagrado lá da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, os mormons, por orientação divina, e sim escreveu o livro, inventando personagens, locais, datas, etc. Ele é um gênio literário. Isso quem está dizendo é o Adilson Aba. Por quê? Sendo semi-analfabeto, como poderia fazer isso em poucos meses? O tal manuscrito é um documento público da igreja. Se for público, é fácil provar uma tradução falsa. Se não é público, como qualquer pessoa ou grupo de pessoas poderiam examinar esse documento sem a presença de um representante da igreja? Aí fica fácil dizer que o documento é falso. Eu acho que aqui está se referindo ao livro de Abraão, né, que eu falei, que era um pergaminho que foi encontrado por um grupo de pessoas, junto com uma múmia, na época que Joseph Smith ainda era vivo, e levaram para o Joseph Smith para que ele traduzisse. Ele falou: opa, nós encontramos uma relíquia, isso aqui é o livro de Abraão, foi escrito pelo próprio Abraão da Bíblia em punho. Você me perguntou aqui, Adilson, sobre a tradução do livro de Mormon. Você teria dito que o Joseph Smith era semi-analfabeto, e por isso ele seria um gênio. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se você pesquisar na história da própria igreja oficial, tem até os relatos da própria mãe de Joseph Smith, relatando que o seu filho, o Joseph Smith, ele, quando houve, né, algumas reuniões religiosas da época, que ela gostava de frequentar, que chamava ele: meu filho, vamos frequentar, ele teria dito para ela o seguinte: não, minha mãe, eu não vou não, tá? Eu acho que eu aprendo bem melhor, né, quando eu estou sozinho fazendo as minhas leituras bíblicas. Então, segundo o relato de pessoas próximas a Joseph Smith, até de dentro do núcleo familiar dele, isso você vai encontrar também até em relatos em livros da própria igreja, como História da Igreja da Plenitude dos Tempos, que é um manual. Não sei se a igreja ainda publica esse manual, mas existem vários relatos que o jovem Joseph Smith lia bastante a Bíblia, costumava devorar a Bíblia. E segundo a história oficial da igreja, foi em uma dessas leituras, lendo o livro de Tiago, que ele se sentiu motivado a ir ao bosque para fazer a oração. Então eu te pergunto, meu amigo, como é que ele era semi-analfabeto, já que ele lia bastante a Bíblia? Mas vamos trabalhar com a hipótese de que ele fosse realmente um semi-analfabeto. Isso não quer dizer muita coisa. A instrução pública não quer dizer muita coisa. Se ele tiver uma instrução básica, se ele aprender a ler, eu conheço muitas pessoas, né, inclusive tem uma figura pública aqui do estado de Sergipe, já é falecido, era um senhor, que ele era conhecido por ser culto, mas sabe qual era a profissão dele? Ele era da cidade de Laranjeiras, o nome dele era seu João Sapateiro, se eu não me engano. Ele era muito culto, ele conhecia tudo a respeito de Revolução Russa, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em detalhes. E ele sabia ler, ele vivia comprando jornais e devorava os jornais. E ele era um homem tido por muitos como semi-analfabeto, mas ele aprendeu a ler sozinho, certo? E eu conheço a história de muitas pessoas, como por exemplo Smith Wigglesworth, né, que era um encanador, e que melhorou bastante a sua leitura lendo a Bíblia Sagrada. Por falar nisso, Smith Wigglesworth se tornou um grande líder religioso no meio pentecostal. Então, você tentar alegar que Joseph Smith seria um gênio literário, seria algo que ele não poderia fazer por ser semi-analfabeto, ou seja, escrever o livro de Mormon, esse não é um argumento válido.
Isso é completamente plausível, já que ele lia bastante a Bíblia, segundo o relato da própria mãe, dos próprios familiares do José Smith. A sua outra questão é em relação ao documento da igreja. Se o documento que você está se referindo for o livro de Abraão, sim, esse documento tornou-se um documento público. Inclusive foi feito um documentário, né, com diversos egiptólogos que fizeram uma análise desse documento. Esse documento se tornou um documento público, não é um documento mais fechado. Ele era fechado até o momento em que a igreja chamou o DJ Nelson para fazer a tradução. A partir de então se tornou um documento público. A igreja tenta alegar de que não, veja só, o facsímile, que são os desenhos, é que seria a tradução correta, mas o texto, está faltando um texto. Acho que o texto que era o livro de Abraão se perdeu com o tempo. Mas se você assistir esse documentário, você vai perceber que não. Trata-se exatamente do mesmo livro que o Joseph Smith teve acesso. E tem mais um detalhe, né? O Joseph, ele tinha um caderno onde ele escreveu essa suposta tradução, colocando exatamente os mesmos símbolos que estão ali no livro de Abraão. Então o livro de Abraão é uma pedra no sapato para o dom, né, da tradução de Joseph Smith. Ele traduziu errado aquele papiro, porque ele escreveu ali, né? Esse papiro foi escrito do próprio punho por Abraão e não foi, não, senhor. Vamos para a pergunta do nosso querido Otávio Correia. Eu tenho duas dúvidas sobre o teu vídeo. A primeira, você afirma que uma pessoa em pecado não pode ouvir a voz de Deus.